identificar aí no texto o verbo estar, vocês já estão limpos. Dentro da analogia que Jesus está falando, nós já estamos limpos. O que acontece? Na viticultura, o lavrador, ele está vendo que a fruta dele está botando cacho. O que ele vai fazer? Ele vai cortar algumas folhas que impedem o sol de dar a produção para a uva, para ela ficar mais saborosa, para ela ficar mais cheia e para ela ficar mais recheada, ou seja, ou se ela é verde ou se ela é da cor, tem a cor da uva, não tem outra cor da uva. E eu analisando esse texto, pastor, eu disse, o que Jesus quer me dar com esta palavra, que diz respeito à outra dimensão. E a palavra-chave desse texto, deste capítulo, é que Jesus está falando, está chamando a gente e chamando a atenção da gente para produção. Produção. É interessante que Jesus ele se identifica como videira, o Pai como lavrador e nós como ramos. Então a gente está dentro de um processo em quando ele diz que está. Então, se você conjugar o verbo, quem consegue conjugar o verbo aqui está? Eu estou. E eles estão. Todo mundo que faz, acho que quinta série em diante, sabe conjugar esse verbo, né? Tem gente que sabe até conjugar o verbo to be, que é mais fácil ainda. E a gente está dentro desse processo. E quando você se conjuga esse verbo, você engloba todas as pessoas. Então, o primeiro processo que a gente está é um processo de limpeza. Primeiro processo, repita comigo, processo de limpeza. De limpeza. Segundo processo, a Bíblia diz: toda vara que está em mim e não der fruto, ele pega e ele tira. Segundo processo, tem crentes que estão dentro da igreja, mas não dão frutos, não produzem nada, pastor, porque é dominado pela arrogância, porque é dominado pela ignorância, porque é dominado pelos desejos ainda da carne. E a Bíblia me diz em Coríntios, no capítulo de número 5, na sua primeira epístola do apóstolo Paulo, na segunda epístola do apóstolo Paulo, olha o processo de quem está em Jesus. Capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz assim: se alguém está, englobando no processo primeiro, se alguém está em Cristo, é o quê? Em Cristo. É o quê? Em Cristo. Nova criatura. Segundo processo, eis que as coisas velhas. Primeiro processo, essas coisas se passaram. Segundo processo, eis que tudo se fez novo. Por que nós estamos nesse processo de limpeza? Porque a Bíblia diz em João, o Bolsonaro sempre falava isso, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos palavra. Mas depois diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é isso? Tem dois processos lá. Então nós aprendemos que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Segundo processo, o que acontece no segundo processo? No segundo processo, o viticultor, ele pega a fruta, ele leva, ele começa a cuidar da fruta, ele começa a fazer com que aquela fruta venha dar produto, venha produzir frutos novos. Ele vai fazer
vida daquela planta que somos nós. Glória. Queridos, e se você observar a palavra produção, eu estava observando ainda agora aqui o texto de Gênesis, só em Gênesis, no capítulo 1, em Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver mais ou menos aqui 6 palavras com o nome produza. É muito lindo isso, pastor. Quando Deus revela a gente isso aí. Planta, produz. Terra, produz. Mar, produz. Céu, produz. Aí por último ele faz o homem. Ele viu como estava só. Ele faz a mulher. E ele diz como para a mulher? Produzam. Mas na frente a gente vemos que o Abraão, ele ficou ali preocupado porque ele já estava velho e Deus queria a produção dele, e Deus fez com que Abraão tivesse um pensamento muito acima do que ele imaginaria. Quando Deus disse para Adão: tu vais ser pai de uma grande nação. Aí o Abraão disse assim: como eu vou ser pai de uma grande nação que a mulher tem 100 anos e ela ainda é estéril? O problema, querido, na produção é que nós só aprendemos a ter a nossa ótica, e esquecemos que a ótica de Deus é outro trabalho, é outra produção, é outro artifício, é outra dimensão. A gente não pode alcançar essa dimensão. Você tem que saber qual é o plano de Deus para você, para a sua vida. E Deus me trouxe aqui para mostrar para você, no lugar que você está, na produção que você está, Deus está cobrando de ti, aleluia, excelência da tua produção. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que o viticultor, ele vai precisar de cuidar da sua fruta com excelência. A fruta, a uva, era um dos frutos mais valorizados na época, e cabia ao viticultor trabalhar essa fruta com excelência. Se você vai para Brasília ou qualquer parte do Brasil e você chega no aeroporto, está lá as assistentes, está lá as aeromoças, e elas vão te tratar com excelência. Porque sabe que às vezes você não tem costume de viajar de avião, então elas vão te tratar com excelência e vão te fazer o máximo possível você ficar confortável durante o período da viagem. Então, se você vai em São Luís ou vai na Litorânea, num restaurante, e você vai almoçar naquele restaurante, o garçom, ele tem a função de lhe tratar com excelência. Se você vai no consultório médico, o médico ele passa 6 anos estudando, até mais, que a gente nunca vai ajudar, para tratar a gente com excelência. Porque às vezes nós passamos pelo processo cirúrgico e às vezes nós precisamos de alguém nos auxiliar para que nós venhamos fazer uma cirurgia bem. Então é necessário que estejam profissionais preparados para nos tratarem com excelência. A mesma questão é na obra de Deus. Deus tem tratado da tua vida com excelência, porque Deus sabe que você, aleluia, na presença dele é uma arma poderosíssima, e você não sabe ainda disso. Glória a Deus. Querido, um cristão tratado com excelência por Deus, ele é tratado com excelência por Deus, ele é uma arma poderosíssima com Deus. Aí você vai dizer assim: eu tratado com excelência, que as pessoas ficam me julgando, eu tratado com excelência, que só vivo no deserto, eu que tratado com excelência, que só vivo me criticando, porque eu não sei pregar, porque eu não sei cantar, porque eu não sei ler, porque eu não consigo me relacionar com as pessoas. Cada tratamento existe uma área específica. Então Deus está trabalhando na tua vida para que mais na frente você venha lidar com as situações do momento certo, na hora adequada, e você vai ver, o tratamento que eu passei lá atrás serviu, aleluia, para a minha vida espiritual. É para isso que Deus tem te tratado. Aleluia, glória a Deus. Queridos, se vocês verem e observarem a Bíblia Sagrada, ela existe várias formas de figura de linguagem que Deus trata a gente. Principalmente, Deus trata a gente em Jeremias capítulo 18 como
vasos. Tem gente às vezes que não presta atenção como Deus ele trata aquele vaso. E o vaso cai na mão do oleiro, e ele pega o oleiro e torna a botar o vaso de novo direito. E o vaso cai na mão do oleiro, ele pega o vaso e torna retornar o vaso, ele começa a moldar o vaso de novo. Já quando nós chegamos bem aqui em João no capítulo 15, fala que o lavrador ele cuida da sua planta. Eu quero dizer, querido, que nós estamos no jardim de Deus, e que você era uma planta no jardim de Deus, e Deus está cuidando da sua maneira, como Ele quer a sua vida, para que você venha dar frutos na obra de Deus, para que você venha produzir na obra de Deus. Glória a Deus. Aí o texto diz assim: vós está limpos pelo quê? Pela palavra. Segundo o processo, ele tira. E quando a gente abre a Bíblia em Mateus no capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 18, a Bíblia diz assim: queridos, me perdoe, minha garganta está ardendo, não nem forçando muito ela. Não pode uma árvore boa dar frutos maus. Mateus 7,18. E nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é o quê? E é lançado no fogo. Na Bíblia é processo de purificação. Fogo ele serve para isso, para purificar. Aí a Bíblia diz ainda: portanto, pelos seus, versículo 20, que ele diz? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. Glória a Deus. Eu achei lindo quando eu cheguei aqui, o pastor disse: há um ano atrás estava só eu, minha mulher e meus filhos. Olha o fruto que o Senhor deu aí para o reino de Deus. Olha os frutos aqui. Glória a Deus. Isso é louvável, irmãos. Glória a Deus. Isso é louvável. Aleluia. Eu cheguei na minha segunda congregação, essa agora eu estou na terceira. Cheguei na segunda congregação e num bairro onde a igreja já está há 50 anos, menor do que isso aqui. No segundo dia do mês eu cheguei com uma reta escavadeira e disse assim: eu vou derrubar a igreja agora. Aí os irmãos, esse missionário é doido, essa igreja já está aqui 50 anos e nós já estamos aqui, esse cara quer derrubar a igreja. Eu disse: ou vocês mudam a ótica de vocês, como se diz reino de Deus, ou eu vou largar essa igreja aqui, nós vamos largar isso aqui de novo. Porque a minha Bíblia, meu pastor, diz que desde Gênesis Deus fala em produzir. Jesus começou com quantos discípulos? 12. Quantos? 12. Hoje nós somos quantos? Milhares. Milhões. Milhares. Os discípulos produziram. A Assembleia de Deus, vocês são da Assembleia de Deus? Não. A Assembleia de Deus, fala do meu ministério. A Assembleia de Deus começou com quantos missionários? Só com 2. Hoje nós somos 7 milhões. Produziu. Para se produzir, querido, mas tem que ter esforço. Tem que ter renúncia. Para se produzir, tem que ter disposição. Para se produzir, querido, você precisa amar a palavra de Deus. E não somente amar, praticar. Porque a Bíblia diz, Jesus falou que aquele que ama e
e as praticas as minhas palavras, é comparado ao homem que fez a sua casa sobre a rocha. Veio tempestade e a casa está ali. Veio os ventos e a tempestade ficou ali. Quando eu vejo que há um crente que qualquer dificuldadezinha ele quer sair da igreja, ele não está edificado em Deus. Ou às vezes está edificado porque está adorando é um homem, está ali só porque o pastor está. Eu achei bonito a opção dos irmãos aqui, mesmo debaixo de chuva, muitos irmãos estão aqui, porque vocês são edificados na palavra de Deus. Glória a Deus. Vocês têm compromisso com o reino de Deus. E a gente, queridos, nunca estivemos em uma geração tão perigosa, sem palavra, sem oração, sem obediência, como a gente teve hoje, como a gente tem hoje. Eu falei ontem, lá no mutirão, estava eu, o missionário Gil e o missionário Josivaldo conversando, pastor, e nós contando na nossa época de cristão desde o começo, e eu disse assim para ele, missionário Gil e missionário Josivaldo, na minha ótica humana, eu posso errar. Se Jesus não voltar daqui a 40 anos, se a gente continuar com o evangelho fraco, com pregações fracas, sem Bíblia, com movimentos sem base bíblica, daqui a 40 anos nós seremos um dos maiores fracassos da América Latina, ou Brasil, do nosso país, certo? Queridos, produção, a gente tem que produzir na obra de Deus. Está aqui o maior exemplo, quando a gente abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 6, a cidade de Corinto, aquelas cidades próximas lá, eles estavam preocupados, queridos. Versículo 17, capítulo 17, versículo 6. Eles estavam preocupados. A cidade de Tessalônica e a cidade de Bereia. Eles estavam preocupados. E chamaram os demais apóstolos, os irmãos estavam lá, e Jasson, e eles estavam preocupados porque eles estavam causando um alvoroço tão grande. Então ali na Ásia, na Capadócia, ali naquela região, o evangelho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então isso incomodou a seita dos fariseus. E eles pensavam que eles iam dominar o mundo naquela época, que iam parar a igreja, mas não conseguiram parar a igreja, porque o evangelho de Deus é poder para todo aquele que nele crê. E quem está em Cristo Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 5, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Há um segredo no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo de número 7, há uma recompensa para quem está. Qual é? Versículo 7: pedirei tudo o que quiseres, pois será. Mas e se eu não tiver? E se eu for um crente desobediente? Se eu for um crente que não é fiel? Se eu for um prostituto? Se eu for uma pessoa que só aqui na igreja eu sou crente, na minha casa eu não sou? Se eu for uma pessoa que eu sou crente só aqui, lá na minha faculdade eu não sou, lá no colégio eu não sou, será se eu posso pedir tudo ao Pai e o Pai me conceder através da videira que é Jesus Cristo? Será? Aí eu fico observando, queridos, a palavra de Deus, ela é tão linda, que nós temos que Deus nos chamou para que nós possamos frutificar na obra de Deus. Como é o processo de frutificação? É simples, quando você abre a Bíblia e Jesus diz, aquele texto bastante conhecido de Marcos capítulo 16: ide por todo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê? E quem não crê? Estes sinais acompanharam os que creem, não expulsarão demônio. E tem aquelas outras diferençazinhas que acompanham o nosso ministério, que Jesus nos adverte. Mas um dos princípios mais simples
E mais objetivo para o crescimento da igreja é o discipulado. É você discipular, você ter disponibilidade. Irmãos, eu não tenho muito esse aconchego de estar evangelizando, de estar pregando a palavra de Deus. Tudo bem, querido, mas na obra de Deus, pastor, eu aprendi que todo mundo tem uma obrigação, uma função na casa de Deus. Nem que seja para abrir a igreja, você está produzindo na casa de Deus. Nem que seja para limpar uma cadeira, você está produzindo na casa de Deus. Nem que seja para trazer 1 quilo de arroz não perecível, você está produzindo na casa de Deus. No seu ofertório, você está produzindo na casa de Deus. Às vezes você está encerando o chão e alguém está te criticando e você está com alegria. Tudo que você vai fazer, você está produzindo na casa de Deus. Irmão, eu não sei fazer nada, mas eu sei fazer um almoço lá para o mutirão, eu levo o almoço lá para o mutirão. Você está produzindo na obra de Deus. Irmão, eu não sei fazer nada, mas eu sei levar um copo d'água para o pastor, para alguém que está pregando. Você está produzindo na obra de Deus. Irmão, eu não sei fazer nenhuma dessas coisas, mas tu está orando, tu está produzindo na obra de Deus. Você não sei fazer, mas tu está lendo a Bíblia, tu está produzindo na obra de Deus. Não se esqueça, quem que vai te dar recompensa é Jesus Cristo de Nazaré. Eu tinha 12 anos de idade. Quem tem 12 anos de idade aqui? Os adolescentes. Tem nenhum homem aí não, né? 12 anos de idade. Era igual a Daniel, magrinho, velho, feio, ele era bonito, mas eu era feio demais. Eu fui visitar uma igreja, aí alguém chegou para mim e disse: ei, para aí, tu que está vindo aí, tu vai ser um grande vaso na casa do Senhor. Eu vejo um ministério nas tuas mãos, Deus vai te abençoar. Que nada. Aí eu fui, passou o mês do da igreja, era igualzinho aí. Aí eu fui na outra igreja, alguém chegou e falou: ei, para aí, tu vai ser um grande vaso na obra de Deus. Que nada. Irmãos, faz 25 anos que estão profetizando isso para mim. E eu não precisei pular por cima de ninguém. E as coisas vieram acontecendo naturalmente na minha vida. Glória a Deus. Naturalmente. As profecias são boas. A gente recebe. Mas é mais gostoso quando tu está ali produzindo devagarzinho. Tu está dando uma produção devagarzinho, Deus está te olhando. Tu está produzindo, está fazendo a tua parte. Tu está fazendo a tua produçãozinha ali devagarzinho. Deus está te olhando. E no momento certo, Deus vai te recompensar. E Deus, além de conhecer o coração de cada um, porque tem gente que tem vergonha de Deus recompensar ela publicamente. Então Deus te recompensa da maneira que tu pensa. Às vezes não na tua casa, às vezes na tua família. Mas vai produzindo na obra de Deus. Com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar. Somos uma família vinda do Piauí. E o que vocês imaginar de oficina ali em São Luís eu trabalhei. Fazendo frete. Eu disse: se Deus vai me usar na terra, eu tenho que começar a trabalhar a partir de hoje. Fui trabalhando em oficina, no Lava Jato, fui trabalhando meus títulos de soldador, eu fui trabalhando como soldador, fui trabalhando como pedreiro. Aí alguns parentes meus já como professor, fui trabalhando como professor, fui aprendendo inglês, fui aprendendo a matemática, fui aprendendo português, e fui me virando na vida, E as profecias vindo: Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Se eu fosse um cidadão que eu pensasse ao contrário, Deus vai me usar, então eu vou ficar aqui paradinho, e na hora certa Deus vai me usar. É assim, irmãos? Não. Assim não. Porque Jesus, ele fala de uma parábola que o Senhor deu os talentos. E teve um que não produziu, achou de enterrar o talento. Quando o Senhor chegou e disse: rapaz, cadê o dom
fica, não senhor, eu guardei o que foi comido dos caras vinham e roubar. É mesmo? Serve mal. E vai ser lançado no inferno. Jesus está dizendo assim, quando Jesus vier, irmãos, Jesus vai cobrar algum tipo de produção sua na casa de Deus. Irmão, eu não tenho chamada para ser missionário. Eu não tenho. Eu vou largar isso de mão, não tenho chamada para ser missionário. Mas ore pelos missionários. Bom, Deus me livre, eu não quero ser missionário. Eu enfrentar Umbanda, enfrentar traficante, enfrentar guerrilheiros. Eu que vai enfrentar índio. Não vou não. Contribua para a obra de Deus. E você que tem chamada, que almeja um dia ser um missionário, comece a trabalhar desde agora, porque já era para estar trabalhando muito tempo antes. Porque os talentos que tu tem, tu vai precisar mais para frente. Porque o missionário, pastor, eu estava dando estudo lá na igreja dos irmãos. Tem hora que a gente é médico, tem hora que a gente é pedreiro, tem hora que a gente é professor, tem hora que a gente é advogado, tem hora que a gente mede pressão nas pessoas, tem hora que a gente vai tirar dinheiro para as pessoas ajudar, e a gente faz de um tudo, e mesmo assim, muitos vão te criticar, muitos vão falar mal de ti. Aí acontece, quando você já estiver nessa fase, você tem que estar preparado para duas coisas: para as críticas que são construtivas e para as críticas que são negativas. 90% do ministério de Jesus Cristo foi crítica. Acontece que muitas pessoas não estão preparadas para as críticas. Muitos não estão preparados para as críticas. Uma vez um jovem disse assim para mim: tu não sabe pregar, larga isso de mão. Tu está pregando ruim, larga isso de mão. Eu disse: é, rapaz, realmente. Aí uma certa vez eu fui convidado para ministrar na cidade de Dom Pedro. Eu encontrei um jovem lá. Ele disse: nossa, rapaz, quem queria que eu estar um dia aqui? Ele disse: foi as tuas críticas que me ajudaram. Tuas críticas me botou aqui. Eu tinha um jovem lá na igreja, pastor, que nós compramos uma bateria na minha segunda igreja, terceira igreja, nós ministramos. Nós compramos uma bateria e tinha um jovenzinho lá, até o Elenilson, o nome dele. Ele começou a tocar bateria e eu vi que ele estava precisando aprender, porque eu toco bateria, toco violão, toco teclado. Eu disse: precisa aprender mais isso, e eu ensinando para ele algumas coisas. E eu disse assim: eu preciso aprender. Ele disse: missionário, eu vou largar isso de mão. Por quê? Porque fulano de tal me criticou. Eu disse: quem foi? Foi uma irmãzinha, uma jovenzinha lá. Eu disse: ela sabe tocar bateria? Ela disse: não. O abençoado pega essa crítica. E se como assim? Ela não sabe tocar bateria, não sabe nem onde vai. Como que ela pode identificar se o instrumento está certo ou está errado? Ele disse: você sabe fazer o quê? Amanhã eu vou te levar no governo da VC para fazer um curso de baterista, hoje é um dos melhores bateristas lá em São Luís. Glória a Deus. Já chegaram milhões de vezes para mim e disseram: tu não vai ser um bom pedreiro, tu vai ser um bom pintor, tu não vai ser um bom motorista, esse negócio de caminhão não dá para ti. Mas tem momento, irmãos, quando alguém te critica, tu está vendo, tu está produzindo para Deus, tu tem que tapar o teu ouvido. Glória a Deus. Aleluia. Porque no futuro quem vai te recompensar é Deus, não é o homem. Glória a Deus. Acontece que nós estamos trabalhando é para homem, e eu quero que você trabalhe para Deus, porque é Ele que vai te dar produção na tua vida. É Deus que vai trabalhar nas áreas da tua vida te recompensando. É Deus, não é o homem. É Deus. O homem pode ser um instrumento, ser viável, mas vai ser Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Seja um instrumento onde é que você esteja, na faculdade, no teu trabalho, na enfermaria, aonde você estiver, seja um instrumento de Deus e dê frutos para a obra de Deus. Esteja preparado
Eu sou chato com horário, queridos. É Deus que vai recompensar a gente, queridos. É Deus. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando? Amém. Amém. Glória a Deus. Estão confusos em alguma coisa? Não. É eu que estou dizendo que vocês têm que produzir? Não. A palavra. Uma recompensa para quem produz. Eu anotei um monte de coisa aí. Como está sendo o nosso fruto na obra de Deus? Irmãos, a Bíblia diz assim: nós somos tratados com excelência na obra de Deus. Existe mais ou menos, de 3 coisas que Deus trata de você diariamente que você nem percebe. Existe uma poda diária entre você. E é em 3 áreas que Deus tem trabalhado na sua vida. Primeiro, na tua mente, nos teus desejos e no teu coração. Porque se você não estiver preparado na sua mente e no seu coração, você não vai para lugar nenhum. É como um adolescente, perdão a expressão adolescente, a gente dá palestra para adolescente, para jovens, é como um adolescente que começa a namorar com uma jovenzinha só porque ela deu um beijo no rosto, todo dia está dizendo que está amando ela. E o adolescente, assim, ele é uma frase transitória onde ele não sabe identificar qual é o sentimento que ele está sentindo. E às vezes é só uma atraçãozinha que está pensando que é amor. Às vezes é só uma coisazinha simples e que é paixão. É na primeira questão em que o jovem faz raiva para ela, não quer mais saber do amor, acaba tudo. Aí se planeja tudo, aí é tudo planejadozinho, é tudo tal, é meu amor e não sei o que, move céus e terra, para de estudar e não pensa mais em comer e vira anorexia, aí por causa de uma besteira de um relacionamento simples, só porque às vezes o jovenzinho beijou no rosto, a jovem beijou no rosto dele e não sabe identificar qual sentimento não está vivendo, não está sentindo. E às vezes dizem que é amor e não sabe nem o que significa, nem para onde vai o amor. E por isso que Deus quer trabalhar na nossa mente, porque se Deus não trabalhar na sua mente, primeiro, qualquer ventozinho de doutrina te leva, te arrasta. É por isso que às vezes o viticultor, ele está cuidando do ramo, mas ele tem que estar todo tempo arrancando umas folhazinhas da nossa vida que atrapalham o nosso crescimento espiritual. E uma das coisas que Deus precisa tratar em nossas vidas, ele tem até referência bíblica, Tiago capítulo 1, versículo 13, fala a questão de mente, é os nossos desejos. A gente, quando estuda antropologia, se os irmãos já ouviram essa palavra aqui, não quero ser demais, não sou nada. Quando a gente estuda antropologia, a gente vai entender que ela faz uma ligação com a matéria, para você saber o que eu estou falando. A martiologia, a doutrina do pecado, a antropologia, a doutrina que estuda o homem, a martiologia, a doutrina do pecado, e ela liga com mais uma disciplina que se chama soteriologia, a doutrina da salvação. Se você pegar essas 3 disciplinas, você fica um dos maiores evangelistas, ensinador, né, como se diz respeito à salvação, a pecado e a ciência humana. Muitas pessoas, queridos, eu fico observando isso, só porque peca, não vem mais para a igreja. Eu pequei, eu vou mais para a igreja. A função da igreja é buscar o pecador para a igreja, para ele se arrepender e ficar aqui. Só que houve um momento em que o pecador, ele peca, está dentro da igreja, ele peca, volta a cometer uma prática do passado. Então o que acontece? Ele dá as costas para a igreja e ele sai. E às vezes a igreja dá as costas também para esse pecador e vai atrás de outro. E esquece que o que está dentro da igreja estava precisando também. É uma via de mão dupla. É lindo isso.
via de mão dupla. E eu vou mais além. Uma das piores questões da gente, sabe o que é? Quando um jovenzinho brigou, cometeu um ato sexual, se afastou da igreja, a gente quando passa perto do irmão, não dá mais nem a paz do Senhor, não dá mais nem a atenção. É uma pessoa que precisa de atenção. E as pessoas, elas se afastam de Deus por pecar. Quando a propiciação do pecado já é ao contrário. A gente, quanto mais a gente peca, a gente tem que chegar para perto de Deus, irmão. Porque o apóstolo João diz, filhinho, se toda vez eu fiz pecar, há um advogado no céu, Jesus Cristo, que intercede a destra de Deus, Pai, por vós. É por vós. É por isso, queridos, que a gente tem que entender que no meio da igreja, a gente tem que entender que existe dois tipos de pessoas dentro da igreja. Existe os a favor e os contra. Pastor e liderança deve saber muito bem o que eu estou falando. Eu disse para o Narciso, missionário do Narciso, Pastor Braço, a gente tem que ter duas pessoas dentro da igreja, as que são a favor e as que são contra. As que são a favor nos ajudam, e as contra também nos ajudam. Porque nem todo mundo é a favor do nosso projeto, nem todo mundo é a favor do que você pensa, nem todo mundo é a favor do que você realiza, nem todo mundo é contra também o que você pensa ou o que você realiza. É uma via de mão dupla, e você tem que saber lidar com esses dois públicos. Jesus salva, não salva? Ele salvou a mim, não salvou? Aí eu estou 10 anos na igreja, só porque fulano de tal passou para o banda, passou para o candomblé, passou para aqui banda, eu vou criticar ele. Jesus não pode salvar ele também? Pode. Então o pessoal começaram com aquela crítica, começaram com aquilo, e aí ele chegou para mim e disse assim, rapaz, eu nunca percebi, eu nunca sabia que a igreja não missionaria para ajudar como vocês me ajudaram. Olha, como é que está sendo nosso fruto? Como é que está sendo nosso fruto? A nossa mente, irmãos, os nossos desejos, o nosso coração. Querido, você tem que produzir para a obra de Deus, você tem que cuidar com a religiosidade exagerada. Pare com isso. Seja um crente fiel a Deus. Nós estávamos evangelizando esses dias, fizemos um trabalho lá no Soma, uma semana da palavra, uma semana nós evangelizando. E alguém começou a perseguir a gente, e não era crente, e eu chorando, alegre, que fazia tempo que eu não via isso. Uma pessoa que não é crente perseguia a gente, eu chorava de alegre, eu via a essência da igreja. Glória a Deus. Porque hoje em dia, irmãos, a gente está uma briga de crente com crente, de irmão com irmão, eles estão brigando entre si. E no contexto bíblico, não era, entre aspas, porque tinha os fariseus das religiões da época, mas também tinha as perseguições. A história da igreja, quem estuda, e a gente começa naquela briga, naquela confusão de irmão com irmão, malzinho com irmão, malzinho com irmão. Besteira, irmãos. Besteira, irmãos. Você tem que estar alegre, é quando uma pessoa não é crente que começa a perseguir a igreja, é porque tu está dando fruto. Ninguém vai jogar pedra em uma planta que não dê fruto, em um pé de manga que não está dando fruto. Então, agradeça a Deus que estão te perseguindo, porque você está sendo crente, está indo para a igreja, estão falando de ti, aleluia, é porque tu está produzindo na obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Depois vocês estudam esse texto bem melhor. Eu quero dizer para os amigos que estão nos visitando aqui nesta noite: você quer fazer uma aliança com Jesus? Você quer se reconciliar? Você quer aceitar Jesus? Fique de pé, igreja. Fique de pé, igreja, por gentileza. Quer se reconciliar?
caminhar com Jesus? Você quer fazer a decisão com Jesus? Eu tenho uma notícia, tem duas notícias para ti. Uma boa e uma mal. Qual você quer primeiro? A mal. Eu quero te dizer que esse mundo não vai melhorar como a gente pensa. Eu tenho uma boa para ti. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. Esses 2 dias eu tenho sonhado com o arrebatamento da igreja. É a segunda vez que eu tenho o mesmo sonho. A igreja sendo arrebatada. Só que no sonho, eu não subia no arrebatamento. Só subia meu filho com uma irmã. Tem um filho, um galinho, um rio. E uma irmã da igreja. E eu via ali onde eu estou trabalhando, aquela população angustiada, pedindo por socorro e batendo na porta, e todo mundo lá na porta batendo. E passava um avião no céu anunciando assim: Jesus voltou, os crentes sumiram, Jesus voltou, os crentes sumiram. E eu chorava e eu disse: Senhor, por quê? E eu fiquei. Vai ser triste, irmãos, depois que Jesus voltar. Vai ser muito triste. Vocês não imaginam o nível de decepção mundial que vai ser quando Jesus voltar. E as pessoas que ficarem. E eu pude contemplar no meu sonho as pessoas crentes que ficaram se lamentando porque tiveram chance de ir na igreja, porque foram feitos convites, porque foram feitas intercessões e eles se rejeitaram. Outros estavam na igreja e por algum momento se afastaram do caminho do Senhor, porque deram crédito no que o mundo diz e abandonaram as suas frutas. Mas Jesus em nenhum momento abandonou-os. Domingo cedo. E quando ele passou pela via dolorosa, alguém dizia para ele: larga essa cruz. Como é que tu pode carregar uma cruz tão pesada por homens e por mulheres falhas que não vão te lembrar, que não vão lembrar de ti, que não vão mais querer nada de ti? E ele sangrando, com sede, fraco, porque estava a noite sem dormir, não desistiu da cruz. E ali puseram Simão Sirineus e pediram para Sirineu carregar, forçaram o Sirineu. Ele tomou um fôlego, pegou a cruz e botou nos ombros e seguiu. Aí o texto em hebreu diz: o que seríamos de nós se nós rejeitarmos tamanha salvação? O que Jesus viu no Éden, quando a Eva pecou, porque ouviu o que o Satanás tinha dito para ela, e eles foram expulsos de Getsemane. Quando foi no domingo, uma mulher também, chamada Maria Madalena, a qual Jesus tinha libertado ela de 7 demônios, ela também pôde contemplar a restauração do Calvário. Vocês viram que começou com a Eva e começou com a Madalena. Começou com a mulher abandonando o conforto. Começou com a Eva
terminou com a Madalena, que foi liberta do mundo, que foi liberta daquilo que dava prazer para ela, dos demônios. Foi a primeira mulher a contemplar Jesus em um corpo glorificado. Glória a Deus. Deus está trazendo uma tradução para nós aqui, revelando algo para nós. A mulher pecou, mas também a mulher vai ver o Cristo glorificado. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Você foi tocado com esta palavra? Bem? O senhor já é cristão? Já? A irmã também? A irmã lá? As duas irmãs lá? Não são cristãos? Não são não? Não são não, né? Eu já foram de alguma igreja? Lugar nenhum? Não, né? Mas eu não posso obrigar vocês, porque vocês têm desejos e vontades próprias. Deus não vai me obrigar a nada, mas nós estamos avisando a vocês que Jesus vai voltar. Vocês creem que Jesus vai voltar? Glória a Deus. Jesus vai voltar. Não espere ser tarde demais, querido. Por favor, não espere. Esta palavra vai sussurrar no teu coração a noite todinha, e tu vai ser um cristão. Em nome de Jesus. Tu vai praticar o que está na Bíblia, servir a Jesus Cristo. Eu te garanto que a tua vida não vai ser boa. A vida de Cristo não é vida boa. A gente tem que lutar toda hora. A gente tem igreja toda hora. Porque Jesus diz assim, ó, se é um condicional, um sufixo condicional, se alguém quiser, decisão, posição, vir, atitude, a mim segurar ao alvo, segunda atitude, a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Evangelho de Deus. Queridos, eu quero fazer uma oração aqui neste lugar. Eu creio que você foi impactado pela palavra. Eu sou pregador que está acreditando nessas coisas, avivalista. E eu quero indicar para os irmãos comprarem este livro aqui, muito bom. Eu tinha mais livros, só que eu na correria eu me esqueci, Brasil. Alguém disse assim, chegou lá em casa, pode ver assim, para que esse horror de livro para tu ler? Aí eu olhei para a vida intelectual do cidadão, eu nem respondi. Não sei se você sabe nessas coisas, né? Então, queridos, você compre a Bíblia, leia a Bíblia, e também vocês começam a ler livros, manual de evangelismo. Reais, baratinho, se vocês quiserem comprar, eu super indico este livro para vocês, né? Aqui nós temos uma etnia que é o quilombola, né? São 5.000 os povos quilombolas. Eu estou ali no povo quilombola. Aqui é considerado como África maranhense, aqui é litoral ocidental. Eu estudei tudo antes de vir para cá, tudo quanto é cultura eu estudei antes de vir para cá. Então, irmãos, este livro foi uma das ferramentas que me ajudou também. Tem outros livros de missões, compre livro de missões. Você que tem chamado, você que tem um desejo de ser um missionário aqui do ministério, do pastor, do ministério aqui, casa de oração. E talvez você vá lá para o São Paulo, para trabalhar junto comigo de lá. Você ganha uma vaga aqui, eu ganho uma de lá. O não tem dessa. Eu não tenho esse negócio de ciúme. E você, eu quero ser um missionário, compre este livro. Você precisa ter estratégia, irmãos. Nós estamos numa região lá onde o analfabetismo, 16 jovens e adolescentes ficaram reprovados porque não sabem ler. Não sabem ler lá. Outros são oprimidos, não sabem ler. Muitos jovens não sabem ler. E quando eu cheguei lá, irmãos, a gente quando estuda missiologia, a gente tem uma matéria que se chama choque de cultura. A gente ia ao Europa para o Peru. Provavelmente vim para cá primeiro, passar uma temporada aqui. Aí eu fiquei analisando o choque de cultura. Muitos jovens, muitos adolescentes que não sabem ler e se afastando da igreja.
E orando, Deus me dá estratégia, Deus me dá estratégia, Deus me dá estratégia. Aí alguém disse assim, é professor. Glória a Deus. Aí eu convidei eu disse, sabe ler plano? Eu disse, não, e a atividade dele? Vem aluno. Nós estamos com 10 alunos. Glória a Deus. 10 alunos. E lá eu sirvo lanche para eles, e as mães já estão chegando, e já, hoje está tendo culto lá, eles estão tudo lá na igreja. Estratégia. Estratégia você ganhar almas para Jesus. Aí alguém chegou e disse assim para o pastor Braz, o pastor veio muito bem-estado. Viu lá, né? Chegaram para o pastor Braz e disseram assim, esse missionário que chegou aí está ganhando para dar aula particular. Olha o que o Satanás faz, irmão. Olha o que o Satanás faz. Você está se doando, pastor. Olha o que o inimigo faz. Esse missionário que chegou aí está dando aula particular para a turma lá. E o pastor, quem sabe, né? Contra aqui com uma flechada no meu coração. E morri agradecendo a Deus. Senhor, obrigado pelas críticas. Porque se eu não tivesse estrutura, eu tinha largado isso aqui. Aí que é o problema. De uma fruta que ela é bem podada, você tem que estar preparado para essas críticas. Você está preparado por esses momentos de choque psicológico. Muita gente não suporta. Deixa Jesus tirar as suas vidas. Nós começamos uma campanha de oração de 100 dias de oração na igreja. 100 dias de oração. 100 dias. Foi na universidade lá. 100 dias de oração. Nós estamos chegando já a 30 dias. Porque a batalha, irmão, a gente sente o peso espiritual. Irmão, tem hora que o pastor está aqui, tem hora que a gente está aqui no culto aqui, mas tem hora que a gente sai do culto, a gente sai, parece que pegou uma taca de 10 jumentos. Do peso espiritual, irmão, que é uma liderança. Do peso espiritual para a liderança, irmão. Você está batalhando, você está lutando, ajeita um lado aqui, aí depois de uma tela outro ali, você vai lá, conserta isso aqui, aí com uma panelinha aqui, forma um grupinho aqui, você tem que estar todo o tempo ali, entre no meio, você não pode puxar nem para o lado, nem para o outro, você tem que estar no centro todo o tempo. Isso aí vai nos esgotando psicologicamente, se a gente não estiver preparado para isso. Qualquer crítica derruba a gente. Qualquer crítica dá vontade da gente abandonar tudo, largar isso, esquecer de igreja. Mas quando a gente está preparado, a gente está firme, e para a gente, quando a gente olha o autor e consumador da nossa fé, e a gente viu que Jesus passou tudo isso e muito mais pela gente, isso nos dá um gás, isso é um combustível para a gente continuar a nossa carreira, a nossa fé em Cristo Jesus. E então tem uma palavra para você: não para. Glória a Deus. Não para, porque você está dando frutos. Glória a Deus. E quanto mais frutos você der na obra de Deus, mais pedras vão jogar em ti. E a gente faz campanha para derrubar a muralha de Jericó, mas não te esquece de ter um Acã dentro do arraial, não precisa tirar ele também. E disseram que eu pregar uma campanha de oração derrubando a muralha de Jericó. Eu disse: meu Deus, e cadê o Acã? Eu descobri que na igreja estava cheio de Acã. O problema não era a muralha, era o Acã que estava dentro do arraial. Era o Acã que estava dentro do arraial. Ou você acha que Daniel, quando foi para a cova do leão, ele murou? Precisamos de estrutura para suportar aquilo. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram para a fornalha, ele não orou, pedindo estrutura para suportar aquilo. O que dizer de Jeremias quando jogaram na cisterna? Ele não precisou de estrutura? Ou de Elias? A gente não é melhor do que eles, a gente está longe.
Acontece que qualquer ventozinho, a gente já quer cortar os frutos. A gente já quer apodrecer os frutos. Mas nesta noite Deus te chamou para ser uma árvore frutífera na obra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu oro aqui te apresentando neste lugar os teus filhos que ouviram a tua palavra, esta palavra de conscientização, onde o Senhor está cobrando de nós produção. O Senhor que vai cobrar de cada um. Eu não sei qual é a produção de cada um. Se eu te conhecer do Espírito Santo, multiplica, Senhor, esse ministério. Multiplica o número de pessoas aqui nesse ministério. Dê estrutura para o pastor suportar os ventos fortes que ainda virão. Os vendavais que ainda virão. As pelejas que ainda virão. Porque se nós pensarmos em recompensa somente nessa vida, nós somos os piores seres humanos da terra, Senhor. Mas a nossa recompensa vem do alto, vem do Senhor Jesus Cristo, que fez, aleluia, esta obra da salvação por nós. Eu te apresento, Senhor, os teus frutos vão produzir mais e mais e mais e mais na tua obra, em nome de Jesus, aleluia. Fala comigo essa palavra, diga assim: eu vou mais. Aleluia.